Bom, vamos continuar a exposição do livro de Provérbios. Hoje vamos expor do verso 20 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Bom, vamos começar analisando esses dois primeiros versos. Vou ler novamente. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Primeiro, nesses dois primeiros versos, vemos a sabedoria, que vale aqui lembrar que tem como princípio temor ao Senhor, segundo o verso 7 desse capítulo, personificada, clamando para todos ouvirem. Personificada, clamando à vista de todos. Isso nos lembra Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, que diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Observe que os atributos invisíveis de Deus está claro para todos por meio das coisas criadas, de tal forma que os homens são indesculpáveis. E por que eles são indesculpáveis? A resposta está no verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Segundo ponto. Repare que a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, e não nos templos. Isso significa que temer ao Senhor não se reduz a uma vida eclesiasticamente fiel, apesar desse componente fazer parte do que a gente chama de temor ao Senhor. Mas temer ao Senhor significa que cada aspecto e ação de sua vida precisa apontar para Deus. Temer ao Senhor significa que cada aspecto e ação da sua vida precisa ter como propósito a glória de Deus. Terceiro ponto. A sabedoria anda lado a lado com a transparência. Nós vamos observar que a necessidade normalmente propõe atalhos ou segredos. Caminhos muito fáceis ou frases que sugerem grandes segredos nunca antes descobertos ou pensamentos nunca antes pensados precisam sempre ser olhados com desconfiança. Último ponto. A sabedoria está acessível a todos. Não há um pré-requisito para se chegar à sabedoria. Você não precisa pertencer a determinada classe social ou ter um alto nível intelectual. Mas isso não significa que conhecimento é desprezível. Muito pelo contrário. Ao buscar viver uma vida sábia, fatalmente você será levado a crescer em conhecimento. Verso 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Primeiro ponto. O texto de Romanos 1 também ecoa nesse verso, pois nos revela que ingenuidade, ignorância ou influência não poderá ser usado como desculpa, pois esta condição não lhe era necessária. Na verdade, você está nessa condição intencionalmente. Sua ingenuidade é fruto do amor à necessidade. Sua tolice é fruto do desprezo pelo conhecimento e sua zombaria é fruto do desejo pelo escárnio. Segundo ponto, esse texto revela a decadência progressiva do pecado. No primeiro nível, os nécios ou ingênuos. No segundo nível, os escarnecedores ou zombadores. No terceiro e mais profundo nível, os tolos ou descrentes ou obstinados. E terceiro ponto, na teologia, ao debate se a Bíblia contém
ou se torna a palavra de Deus? E esse texto joga à luz esse debate, principalmente no que tange esse terceiro elemento citado. Se a Bíblia se torna a palavra de Deus. Bom, a Bíblia é a palavra de Deus integralmente, não parcialmente, por isso não é adequado dizer que ela contém a palavra de Deus. Mas ela não se torna a palavra de Deus. Por quê? Porque ela nunca deixa de ser a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para a salvação daqueles que a vivem e condenação daqueles que a desprezam. E esse texto deixa isso claro, pois a palavra da sabedoria está sendo destinada até mesmo aos descrentes obstinados.